Mas vamos seguindo aqui no nosso giro de notícias, até porque muitas delas acabam, trazendo aí impactos relevantes, principalmente quando a gente vê situações como esta agora, o tom alto, inclusive, das críticas do presidente Lula sobre a guerra entre Rússia e Ucrânia, desagradou a União Europeia e os Estados Unidos, que reagiram especificamente contra as falas, então, do presidente Lula. O porta-voz da União Europeia, ele citou nominalmente o Brasil, ao dizer que não há dúvidas de quem é o agressor e de quem é a vítima, no caso da guerra entre Rússia e Ucrânia. Ele ainda citou que a Rússia violou a Carta da ONU e que isso, inclusive, foi reconhecido na época pelo Brasil, que votou junto com 140 países para condenar a agressão russa. O funcionário da União Europeia, ele disse que a Rússia está matando civis ucranianos e que o bloco europeu, além também dos Estados Unidos e de outros países do Ocidente, estão ajudando a Ucrânia a exercer o seu legítimo direito de autodefesa. No final de semana, vale lembrar que Lula acabou trazendo aí um tom muito forte em relação às críticas, principalmente aos americanos e os europeus. Ele disse exatamente que eles deveriam parar de incentivar esse conflito, criticou o envio de armas para o exército ucraniano. E muitos analistas, viu, Felipe, dizem que o Brasil deveria manter um tom muito mais de neutralidade neste que é um assunto ainda muito sensível. A gente tem pontos sensíveis entre Estados Unidos e China, pontos sensíveis do Ocidente e Rússia, e embora aí, tenha um entusiasmo do próprio presidente Lula em fazer a sua política externa, como ele sempre gostou de fazer, porém hoje, segundo a visão de muitos analistas, o mundo está muito mais dividido, muito mais hostil, o ambiente não é o mesmo que Lula encontrou nos mandatos anteriores. Então, algumas dessas falas, essas críticas, inclusive, que o presidente fez em relação à guerra, acaba, segundo alguns analistas políticos e internacionalistas, que isso coloca muito em xeque qual é o lado que o Brasil está, a neutralidade exatamente da diplomacia brasileira. A questão também, Paula, se não se sabe se é coincidência ou não, mas a sequência de eventos, O presidente Lula vai até a China, conversa com o presidente chinês Xi Jinping, fala sobre a questão do conflito entre Rússia e Ucrânia e fala também, depois nos Emirados Árabes, sobre uma possível também participação da Ucrânia nos ataques, que a Ucrânia também teria participação sobre isso e, claro, que a Ucrânia foi invadida e está protegendo seu território. Posteriormente a isso, o presidente volta para o Brasil e quem chega aqui, o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, onde ele fala ele falou em russo, deu entrevista em russo e aí foi traduzido, ele fala em alinhamento. Essa palavra acabou despertando bastante a atenção com os Estados Unidos, porque o ministro fala em alinhamento. Ele não fala de uma parceria comercial, ele não fala de estreitamento de laços comerciais, de venda e compra de equipamentos, de artigos, fertilizantes, que o Brasil acaba comprando muito lá da Rússia. Ele fala em alinhamento, inclusive na questão da guerra. Então, essa sequência de eventos acaba trazendo, coincidentemente ou não, essa elevação da tensão com os Estados Unidos, uma tensão diplomática que acaba não fazendo muito bem para o Brasil, também justamente porque os Estados Unidos também são grandes parceiros comerciais do Brasil. Então, o presidente Lula faz declarações, o ministro das Relações Exteriores faz declarações, o ex-ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, que hoje é secretário especial da Presidência da República, vai até a Rússia, conversa com os ministros russos, conversa também com Vladimir Putin. E aí, tem esse entendimento da Casa Branca sobre uma participação ou um alinhamento do Brasil com o lado mais oriental do mundo. Inclusive, Paula, a Casa Branca se pronunciou sobre essas falas do presidente Lula. O John Kirby, que é porta-voz da Casa Branca, disse que esses comentários de Lula estão simplesmente mal orientados e que a postura do chefe do executivo brasileiro, segundo ele, é uma repetição automática da propaganda russa e chinesa. Falou até que o Brasil fala como um papagaio desses dois países.
Além, inclusive, John Kirby diz que essa relação, essa propagação das falas chinesa e russa, isso aí é uma questão profundamente problemática. O assunto, claro, ele ganha muito mais atenção do Ocidente com a visita do ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, aqui ao Brasil, inclusive porque ele falou a palavra alinhamento, né, Paula? E isso, claro, desperta a atenção, desperta questões diplomáticas, desperta até atenção, e num momento que o Brasil não precisa, né, ter essa atenção. O Brasil está precisando de uma atenção positiva voltada para si. Quando a gente fala de exportação de commodities, quando a gente fala de crescimento, quando a gente fala de relações internacionais, de expandir as relações internacionais, na questão boa, de buscar parcerias comerciais, de trazer dinheiro para o Brasil, de melhorar a economia, trazer investimentos. Não, tensões diplomáticas que não precisam ser colocadas nesse momento. Inclusive, um ponto levantado, viu, Felipe, por muitos especialistas, é que não existe na agenda do Brasil ainda, pelo menos não há nenhuma previsão ali de uma viagem à Ucrânia ou também de alguma recepção, como estamos recebendo agora, né, Sergei Lavrov da Rússia. Não há ainda nenhuma perspectiva de recebimento de autoridade, de algum ministro ucraniano no Brasil, e nenhuma agenda para a Ucrânia. Então acaba levantando aí muito mais a atenção do Ocidente, desse possível posicionamento maior, né, inclusive de Brasil, além de China, que foi ali despertando no final de semana olhares já, né, muito grandes da comunidade internacional, principalmente com as falas de Lula para o enfraquecimento do dólar, da moeda americana, que começaram ali bem no comecinho daquela viagem já soando num tom, né, de desalinhamento maior com os Estados Unidos, uma proximidade maior com a China, importante parceira comercial do Brasil, sim, mas também agora, né, essa sequência de eventos trazendo justamente a recepção do líder, né, do ministro Sergei Lavrov aqui no Brasil. Isso acabou também despertando aí toda a atenção, todo o olhar dos Estados Unidos, União Europeia, que acabaram se pronunciando em relação a isso.